Vai ser sobre isso. Eita. Oi, boa noite, gente. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico de Eletrotécnica. Essa é a disciplina de Segurança do Trabalho, né, para o técnico de Eletrotécnica. Meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai ver vamos ver o conteúdo de prevenção de incêndio, tá? E também o uso dos extintores para o combate ao princípio de incêndio. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim. Beleza, tudo bem. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aí já o slide. Diga aí se vocês já estão vendo aí esse slide. Sim. Sim, professor. Olha. Gente, então, a gente entender que já vou começar a aula dizendo para vocês que 90% dos incêndios no Brasil têm origem elétrica. Mas não é culpa do técnico de eletrotécnica, não. É culpa dos usuários de instalações que não têm a responsabilidade realmente de ter um projeto, né? Porque onde eu tenho um projeto e eu mantenho o projeto, a coisa funciona, porque os circuitos e as proteções aí foram dimensionadas. Então, dentre as estatísticas aí do bombeiro, dos incêndios que ocorrem, né, tem algumas causas, assim, mas 95%, 90%, desculpa aí, é parte elétrica. E o resto se origina aí de vandalismo, de causas naturais, terrorismo também, incêndio criminoso, às vezes, mas 90% é parte elétrica. Então, vamos avançar aqui. O fogo, tá, gente? A gente tem que entender aí um pouquinho do fundamento do fogo para a gente conseguir dimensionar aí as proteções e realmente acreditar que é importante a prevenção, né? Então, vou contar um pouquinho aí da origem do fogo, mas aqui por curiosidade, colocar para vocês que o fogo sempre foi admirado como algo religioso, assim, algo sobrenatural, né? Então, desde a Grécia Antiga, lá com esse deus aqui, o Hefesto, na verdade, era filho de Zeus, né, que é o deus maior lá dos gregos, uma era. Então, ele equivale, na mitologia romana, ao deus Vulcano. Vulcano é um carinha que foi aprisionado aí dentro de um vulcão, né, foi jogado ao mar e foi capturado lá, foi criado por uma sereia, se não me engano, lá, foi criado dentro do vulcão, né, e esse Hefesto aí, anterior, claro, né, da Grécia, também ele era relacionado à questão da metalurgia, né? Por isso essa estátua aí com a bigorna, aí, o martelo e bigorna. Existe aí as ruínas desse deus aí, semideus aí. Outro aqui, herói grego, é o Prometeu. E diz um mito aqui que ele roubou o sol, né? Ele foi até o sol e roubou o fogo, uma carruagem voadora lá, e trouxe para os homens, né? E por isso ele foi condenado a ser amarrado lá no vulcão e o fígado dele foi devorado por uma águia lá durante anos e tal, né? Foi o castigo dele por ter trazido algo divino para os homens. E já na Roma, um pouco bem depois aí, já da Grécia Antiga, se tinha lá a Vesta, que na verdade a Vesta era uma deusa viva, e ela tinha 12 serviçais aqui, 12 ajudantes lá, que eram as vestais, né? E o papel delas era manter aceso a pira, lá, o que simbolizava o poder de Roma, o fogo de Roma. E era bem rigoroso isso, se elas deixassem o fogo apagar, elas eram enterradas vivas, né? E aí se arrumava outra deusa lá, indicada, para substituir a equipe aí. Aqui também na América Central, a gente teve a civilização Inca, antes da chegada aqui dos espanhóis, e eles tinham essa adoração também ao deus Viracocha, aí, que é o deus do fogo. Tem algumas representações aí, existem templos, esse deus aí. Essa representação é essa daqui, ó. Se acreditava aí no fogo como algo divino, uma energia superior, né? Aqui também na Índia, a gente tem o Agni, que é o
também vocês sabem que na Índia é bem diversificado aí os deuses, né? Na Índia tem 4 principais religiões aí, e uma delas é o hinduísmo, né? Também o budismo também se originou na Índia. Mas esse Deus aqui, ele tem esses 2 instrumentos aí, e diz o mito também lá, que ele é... O mito não, a religião mesmo, as escribas sagradas lá, e que ele é filho de 10 pais, que representam os 10 dedos da mão, que podem ser usados para obter o fogo. Então, esses 2 instrumentos ali, se esfregam um no outro ali, e obtêm o fogo. E até hoje, na religião moderna do hinduísmo, todo casamento tem que ser feito um ritual do fogo, o casal tem que dar 7 voltas lá no fogo, porque senão o casamento pode ser anulado lá, sabe, pela religião deles. Aqui também no Japão, o Japão antigo, né, o Japão feudal, acreditava lá, e ainda hoje, né, no shintoísmo, que é uma das religiões do Japão aí, acreditava nesse deus do fogo aqui, que é o Kagutsuki. E ele, quando nasceu, diz aí as escribas que ele incinerou a própria mãe, né, e aí o pai, furioso, que também é um deus lá, cortou ele em 8 pedaços e espalhou pelo Japão. Isso são os 8 principais vulcões lá do Japão. Então a coisa não era brincadeira aqui já nesse tempo, né? E para os cristãos católicos, né? Não todos os cristãos, mas os cristãos católicos aqui se atribui aí a esse santo aí, o San Dunstan, né? São Dunstan, que tem a biografia dele da época medieval lá na Inglaterra. Ele, quando era criança, se apagou lá todas as velas dos candelabros da igreja e de repente brotou a luz na vela, se eu não me engano, da mãe dele aí, e aí conseguiram acender todas as velas novamente. Aí foi tido lá como um patrono aí da luz, né, da Inglaterra. Ele tem uma biografia interessante. Ele, quando jovem, ele foi artífice, ferreiro, né, e trabalhou em mosteiros, fez formação mesmo, estudou em mosteiros, né, e ele acabou sendo convidado para a corte. Então ele conseguiu se aproximar bastante lá do rei da Inglaterra, de alguns reis da Inglaterra. Os reis iam morrendo lá e tal. E ele foi também traído lá pela corte, lá, fizeram lá uma fake news de que ele tinha botado uma ferradura no demônio, que fazia bruxaria, e o rei expulsou ele voltou para essa abadia, para trabalhar lá para reconstruir esse modo de vida monástico, tá, os monastérios, né? E depois ele foi convidado novamente por outro rei, quando esse rei morreu, para servir de novo na corte, foi de novo hostilizado lá pelo pessoal lá, os altos funcionários, né, porque ficavam com inveja que o rei ficava amigo rápido dele, né? E aí teve uma passagem que conseguiram de novo banir ele da corte, só que o rei sofreu um acidente lá, numa caçada, quando o cavalo ia cair lá no despenhadeiro, ele pensou que Deus podia dar uma outra chance para ele não morrer, e aí ele perdoava o Dustão, e acabou acontecendo isso, ele acabou perdoando o Dustão lá, e trazendo de volta para a corte, né? Então tem uma história assim relacionando ele, né, ao fogo, mas principalmente por conta da profissão inicial dele ali, que era de artífice de metais, assim, né, de forja. Então, claro, a gente sabe que o fogo, cientificamente, né, a gente sabe que o fogo é uma reação química, né? E tem também essa questão religiosa aí dos 4 elementos, não sei se vocês já viram também, a água, a terra, o ar e o fogo, né? Então, cientificamente, a gente sabe que a água não é um elemento da natureza, ela é composta por 2 elementos, né? H2O, né? Água, tem hidrogênio e oxigênio. É claro que a água é a base da vida, né? A primeira coisa que se procura para originar a vida aí é a água, né? E a teoria mais aceita é que a vida aqui no planeta se originou na água. E a Terra também não é exatamente um elemento, ela é feita de óxido de silício. O ar também é composto por vários elementos aí, oxigênio, nitrogênio, outros elementos. E o fogo é uma reação química. E uma preocupação grande com o fogo é a fumaça, tá? Que nos mata. A maioria das mortes em incêndio é por intoxicação de fumaça. Aí, qual é a composição da fumaça? Basicamente, 3
coisas aqui, tá? A primeira são os gases, né? Depois os vapores e os particulados. Qual é a diferença de gás e vapor? Gás é uma substância que, na condição normal de temperatura e pressão, 1 atmosfera e 25 graus Celsius, está aí no estado gasoso. Tá? O vapor é uma substância que pode ser normalmente líquida ou sólida, mas tem uma fase gás. Tá? Por exemplo, a naftalina, né? Ela é sólida, mas ela vaporiza diretamente. Né? A gasolina é líquida, mas ela tem uma fase gás, que a gente chama de vapor de gasolina. Então, no caso da fumaça, aí, a gente tem esses três misturados aí, então, entre os gases principais aí, o monóxido de carbono, que é tóxico e é explosivo, o dióxido de carbono, que é asfixiante, CO2, e o hidrogênio, que é combustível e inflamável e explosivo também. Dentre os vapores aí, vapor d'água, vapores orgânicos aí, e os particulados, principalmente os fumos, a fuligem mesmo, né? Então, isso está tudo misturado aí. E o que nos mata, principalmente no incêndio, é a intoxicação pelo monóxido de carbono. Aí ele consegue se combinar no seu sangue, o seu sangue não consegue mais transportar oxigênio, você morre. Né? Então, vocês olharem as fotos dos grandes incêndios aí, lá da Boate Kiss, vocês vão ver que as pessoas não estão carbonizadas, as pessoas mortas lá, né? Estão intoxicadas pela fumaça. Então, claro que na hora de projetar um prédio, a gente tem que pensar nisso, na vazão da fumaça, na propagação, né, na retardamento da propagação do fogo, e também nos materiais combustíveis que a gente tem na própria constituição aí do prédio. Né? Por exemplo, aí os materiais elétricos, todos já são certificados para não propagarem chama. Então, você tem aí um isolamento de um cabo de cobre, né? Esse isolamento, claro, tem que ter a rigidez dielétrica ali, mas antigamente ele não tinha nenhum aditivo que impedisse de propagar a chama, então tinha lá um aquecimento, um curto-circuito, e ele funcionava como um estupim, né, como um pavio mesmo, propagando o fogo por dentro dos eletrodutos e tal, né. Então hoje já esses componentes, inclusive as eletrocálises aí de material de PVC, de material sintético, aí tem aditivo anti-chama, a fita isolante, o próprio isolante do fio, do cabo aí, também é aditivo anti-chama. O fogo, então, gente, é uma reação química, tá? Mas não é uma reação química qualquer, é uma reação química exotérmica, né? Ela libera calor, mas não é qualquer reação exotérmica. Por exemplo, você misturar ali o Durepox, ali, aquelas duas massinhas, você vai ver que ele aquece para fazer a cura, né? Mas ele não emite luz nem fumaça, principalmente os elementos aí da reação química do fogo, né? Sempre tem esses componentes, a luz, o calor e a fumaça. E aqui está uma equação aí química da combustão do metano, esse é o gás que a gente usa nos veículos, aí, o GNV, gás natural veicular, né? O CH4. Então, quando você mistura o CH4 com oxigênio, você não vai ter no primeiro momento uma queima completa, né? Uma queima completa era você obter CO2 e água. Mas no primeiro momento você ainda vai produzir o monóxido de carbono ali, o CO, e o hidrogênio, todos os dois são combustíveis também, a fumaça também queima, né? E água, né? Então tem a preocupação aí, além de geração do calor, e também comprometimento da própria estrutura do prédio, eu tenho também a emissão de gás tóxico, aí, gases e vapores tóxicos. Aqui tem alguns conceitos aí de normas até internacionais aí do fogo, né? Vocês vejam que essa aqui do Brasil, ela não fala de fumaça, né? A NBR 13860. A dos americanos também não fala, né? Que a do Brasil é copiada dessa dos americanos aí, da NFPA, National Fire Protection Association. Mas a norma internacional que evoluiu da norma britânica, ela já fala em fumaça, chama, ou ambos aí, né? Essa britânica é a BS, British Standards. Aí, para existir o fogo, precisa de três coisas. Com esse fundamento aqui, vocês podem fazer aí um churrasco, né? Precisa de três componentes, tá? Não são 3 elementos, mas 3 componentes. O comburente, o combustível, que são
compostos químicos aí, e uma energia de ativação. Ó, aqui na minha sala eu tenho ali um combustível, ali em cima tem uma roda de leme ali de madeira, o meu computador aqui é de plástico. Tenho também o comburente aqui, que é o oxigênio. Mas para pegar fogo eu preciso de uma energia de ativação. Esse é o triângulo do fogo, tá? Essa energia de ativação pode ser o próprio calor, tá? Por exemplo, uma chama piloto, né? Como quando a gente acende o nosso fogão a gás ali, tem ali uma chama de uma centelha elétrica ali, né? Mas essa energia pode ser de outra forma, ela pode ser pressão, pode ser raio laser, pode ser ultrassom, pode ser também atrito, tá? Então tem algumas energias. Depois que é iniciado o fogo, aí a própria energia química mantém a chama, tá? Então eu posso retirar aí essa energia inicial de ativação e o fogo se mantém, né? Então lembrei do triângulo do fogo para aprender, por exemplo, a fazer churrasco. Deixa eu voltar aqui para esse triângulo do fogo. O que você precisa? Você vai juntar o carvão com o oxigênio, né? Então, se você tem um macete ali para você empilhar o carvão, você coloca uma garrafa de cerveja ali no meio da churrasqueira, põe o carvão por cima e você tira a garrafa, vai ficar aquele furo no meio do carvão, que é importante para entrar o oxigênio, né? E tem pessoas que usam ali um copinho, né, com álcool, copinho de plástico, mas não recomendo isso porque dá gosto na carne, né? Aquele fedor de plástico ali pode ser tóxico também. Então, eu recomendo que vocês usem um pão francês, pega um pão francês e embebede ele no álcool, e aí você acende o pão. Qual é a função desse pão francês aí? É evitar que o álcool queime muito rápido. Então, o álcool queimando devagar, ele vai conseguir aquecer o carvão até chegar na temperatura certa da queima do carvão, né? E para acelerar o processo, vocês podem pegar uma tampa de panela e abanar ali, fazer ali, botar mais oxigênio, né? Para melhorar ali a reação química. Cuide aí com o álcool líquido também, que ele pode explodir na sua mão, né? A própria garrafa do álcool ali pode virar um maçarico, né? Às vezes o cara acha que não acendeu, vai botar um pouquinho mais de álcool e a chama volta para dentro da garrafa e tem ali uma cuspida de fogo ali, chama beijo do dragão, né? Cuidado com isso, prefiram combustíveis sólidos, tá? Existem os acendedores de lareira, que a gente pode estar comprando também, o próprio álcool sólido, existe também, a gente compra no supermercado, né? Ou essa técnica aí do pão francês, né? Ó, esse é um motor de combustão interna, né? O fogo, ele não é uma coisa tão primitiva, né? Como a gente usava no início para acender uma fogueira, para poder gerar calor, espantar insetos, para poder cozinhar alimentos, né? Espantar animais também. O fogo sempre foi muito útil, né? Foi uma importante ferramenta para o domínio da natureza e o ser humano conseguir prevalecer, né? Imagina que a gente não é o bicho mais forte da natureza, né? Mas a gente conseguiu prevalecer sobre o leão, sobre o elefante, sobre o hipopótamo e até sobre outros homens hostis, né? Homens e mulheres hostis aí. Então, claro que o fogo ajudou muito nisso, né? Mas não era usado só nessa coisa primitiva de eu ter lá uma fogueira, ter um candelabro, ter uma vela, né? Mas eu posso usar, por exemplo, para o transporte. Todos vocês hoje usaram o fogo, né? Para cozinhar um alimento, para movimentar o motor de um automóvel, do ônibus. Então, esse aí é um motor de combustão interna, e o fundamento do fogo se aplica aí. Então, vocês podem observar, deixa eu ver se consigo passar o mouse aqui. Essa válvula aqui da esquerda, que está se movimentando, é a válvula de admissão. Então, aqui eu tenho que ter um mecanismo que misture o oxigênio com o combustível, a gasolina com o ar aí, tá? Antigamente era um carburador. Quem tem um carro mais antigo aí, um Bug, aí, um carro mais antigo, motor mais antigo, tem um carburador. Nos carros modernos, a gente tem aí a injeção eletrônica, né, que faz essa mistura aí de maneira programada ali. E aqui do lado direito é a válvula de descarga. Depois de queimado o combustível, tem que jogar fora os vapores da combustão, né? E é esse movimento de expansão e contração aqui que permite converter essa energia em rotação aqui para poder jogar para as rodas do meu carro, né? Tá? Então, esse é um motor de 4 tempos. Ó. Vou contar os tempos aqui. Ó. Admissão, compressão, explosão e descarga. Fica laranjadinho ali, é a queima, né? Então, eu tenho que fazer uma aspiração, que é a admissão, aí fecha as duas válvulas, eu vou comprimir, aí a vela atua ali com a faísca, explode, e depois eu tenho a descarga. Então, de novo aqui, ó. Agora, ó.
Admissão, compressão, explosão, descarga. Tá? E a gente chama de motor de combustão interna porque a queima se dá no fluido de expansão. Tá? Mas existia um motor precursor a esse, que é um motor de combustão externa. Esse motor que é a vapor, né? Que a gente queima lá o carvão, a lenha, o carvão mineral, que depois evolui para o carvão mineral, e aí aquece a água, que a água é que vai expandir e tocar o pistão aí dessa locomotiva, dos motores a vapor, lá das fábricas, né? A história da Revolução Industrial e tal. Isso ali por trás do trem é uma caixa d'água, né? Nas estações de trem, além de embarcar e desembarcar passageiros, a gente abastecia o trem com carvão e com água, né? Ele vai gastando a água e o carvão aí. Tá? Então, esse aí já seria um motor de combustão externa, né? Porque a combustão não está ocorrendo no fluido de expansão. E se usou muito tempo nos motores de navio, se tentou também para automóveis, mas ele é muito pesado, o motor a vapor, mas para navio e locomotiva funcionou bem. E para motores estacionários também funciona bem. Então, o problema do fogo é quando ele foge do controle. Fugiu do controle, aí vira um incêndio, né? E aí a gente pode morrer. Então, a gente tem que ter um domínio mesmo do fogo para que ele não volte para o seu estado primitivo. Tá? E aqui no Brasil, a lei estabelece normas, né, de conduta com o fogo, justamente porque se sabe que a energia é muito grande aí pode matar muitas pessoas, né? Então, o que ocorreu? A partir dos grandes incêndios aqui no Brasil, lá em 1972, o edifício Andraus, 1974, o edifício Joelma, também depois em 1960, lá o Gran Circo norte-americano, que morreram aí 500 pessoas, a maioria crianças, né? Se desenvolveu, antes, né, e esse Gran Circo norte-americano, depois esses incêndios verticais aí do Andraus e do Joelma, se desenvolveu o primeiro código de incêndio do Brasil, que foi na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E São Paulo era o local que tinha mais construções verticalizadas, né? E aí, a partir daquele ano, os outros estados aqui da federação foram copiando, usando como base esse código de São Paulo, e hoje a gente tem aqui o código de incêndio do Rio Grande do Norte. Ele é um pouco diferente em cada estado, tá? Mas basicamente é inspirado lá nesse código de São Paulo. Tá? Então, e o código de incêndio de São Paulo é fundamentado em normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você já deve ter estudado alguma norma aí aplicada a material elétrico, né? Por exemplo, a distância do plugue, da tomada ali, tem um padrão para isso, né? O tipo de revestimento, a bitola do fio, a composição do cobre para um cabeamento elétrico, né? Tudo isso é normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Agora, nem toda norma da ABNT é citada em lei, tá? Mas essas de incêndio são. E aí elas viram lei. Você vai ter um fiscal, além do fiscal ser o próprio mercado, caso aí dos materiais elétricos aí, tem alguns que são colocados por lei, mas assim, o grande fiscal, né, é o mercado mesmo, o consumidor. Você vai comprar um plug que adapta numa tomada, você vai comprar um fio que tem uma determinada composição para você não ter perdas ali, né, por efeito Joule e tal, ou minimizar essas perdas, né. Mas no caso do incêndio, a gente tem normas bem específicas por exemplo, o sistema de extintores, o sistema hidráulico, preventivo, aí, hidrantes e chuveiros automáticos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E na lei mesmo, na legislação trabalhista, já falei para vocês das NRs, né, as 37 normas de segurança do Ministério do Trabalho, e a número 23 é a norma de incêndio. Tá? Temos outras que tratam de fogo também, de prevenção de fogo, que é a NR20, lá, que é sobre os líquidos inflamáveis, né? Mas essa 23 vai nos exigir principalmente que a empresa vai investir em prevenção de incêndio para cuidar da segurança e da saúde dos seus funcionários. Tá? Ela coloca uma responsabilidade grande aí no patrão, né? O cara que está projetando o trabalho. Né? Mas também tem a obrigação dos funcionários de seguirem normas de segurança e ajudarem na prevenção do fogo. Né?
E a gente tem também normas locais, principalmente aí o Corpo de Bombeiros do nosso estado, mas as prefeituras têm um papel importante também, porque as prefeituras fazem uma legislação municipal e exige, por exemplo, para você registrar uma construção, um prédio de apartamentos, por exemplo, exige que você tenha o alvará do bombeiro. E, claro, o bombeiro só dá o alvará quando ele vai vistoriar o meu prédio e vai ver se ele foi projetado, né, se tem os sistemas de incêndio. Estou fazendo aqui, orientando uma aluna aqui do Tec de Segurança, que ela está fazendo um projeto para projeto de segurança contra incêndio, uma vaquejada. Tem que estudar quais são as construções que a gente vai ter numa vaquejada. Tem o palco para shows, vai ter lá, por exemplo, algum parque de exposições lá de animais, né, um local coberto para fazer forró, não sei. Então, dimensionar esses espaços, material construtivo, a largura dos corredores, os extintores, né, os sistemas de proteção aí, extintores e outros sistemas que possam ser necessários aí para esse luz de emergência, alarme e tal, né, para esse evento, né, uma instalação provisória, né, da vaquejada, mas ela pode ser feita também numa instalação fixa, né, assim, né, se eu tenho um parque de exposições, uma coisa assim, mas esse caso dela lá é uma instalação provisória. Claro, gente, ó, a lei funciona quando eu tenho fiscalização, tá? Senão acaba virando o que a gente chama de letra morta, né? Tem lá a lei, mas ninguém cumpre porque não existe um rigor de fiscalização. Tá? E quem fiscaliza aqui é o Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais do trabalho, né? E também o Corpo de Bombeiros. E na parte burocrática, a prefeitura. Né? Você vai lá na prefeitura, olha, eu quero aqui uma autorização para fazer uma vaquejada. A prefeitura diz, cadê o alvará do bombeiro? Então já tem uma fiscalização burocrática, né? E a fiscalização técnica é feita aí pelo Ministério do Trabalho e pelo Corpo de Bombeiros. Vocês aí, como técnicos de eletrotécnica, podem participar aí de projetos, uma boa parte dos projetos de incêndio, aí, uma fatia boa dos projetos de incêndio, por exemplo, os alarmes, sistema de para-raio, sistema de iluminação de emergência, tá? O sistema de detecção de fumaça. Então, precisa um profissional da área elétrica, né? Não pense que é só o técnico de segurança, o engenheiro de segurança que projeta sozinho esses sistemas, não. Então, é um bom mercado aí, está evoluindo bastante essa questão aí de sensores, de alarme sem fio para incêndio. A gente pode estar participando tanto do projeto quanto da instalação, né? Ou da coordenação das equipes de instalação, coordenação de equipes de manutenção também desses sistemas. Então, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, quando morre alguém, a Polícia Civil vai fazer a investigação do incêndio. Se esse incêndio foi numa área federal, como aí o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Norte, como lá a Superintendência Federal da Agricultura, o IBAMA, aí a Polícia Federal faz essa investigação do incêndio. Tá? Também as seguradoras vão ver se o incêndio não foi criminoso, para poder pagar lá o seguro. Então, claro que a seguradora também fiscaliza antes do incêndio, né? Se você tem um risco de incêndio mais elevado, o seu seguro é mais caro, né? Claro. Também o Corpo de Bombeiros, fiscalizando os projetos, as execuções, cobrando também em cima de denúncias, né? Vistoriando essas instalações aí, por exemplo, dos eventos aí do Carnatal, dessas vaquejadas, eventos de reunião de público, né? Que são temporários, né? Mas também locais de reunião de público permanente, até igrejas, aí o Corpo de Bombeiro fiscaliza. Estádio de futebol, né? Quando o incêndio gera ali um acidente de trabalho, tipo, um funcionário se machucou nesse incêndio, aí, e é aberta alguma ação na justiça, o juiz nomeia um perito judicial que vai lá fiscalizar também para ver se esse incêndio foi criminoso, se a culpa é da empresa, para amparar ali uma indenização, né? Tá? Então, para isso a gente tem que estar prevenindo incêndio, né? Vamos aprender um pouquinho aqui dos combustíveis e dos comburentes e também da energia, tá? Para a gente aprender a prevenir. Primeiro, ó, a gente tem 3 temperaturas importantes aqui para o fogo, tá? A mais importante é o ponto de fulgor.
é a temperatura que o material libera vapores combustíveis. Não sei se alguém já teve uma experiência aí de acender um fogão a lenha, ou mesmo aí uma churrasqueira, né? Vocês conseguem observar, no fogão a lenha é melhor, porque o carvão já é a madeira desidratada, né? Mas na lenha eu tenho ainda água, né? Então você consegue ver o vapor saindo da madeira e aquele vapor queimando, não é exatamente a madeira que queima, tá? Mas é o vapor que o combustível lá, a madeira, o carbono ali está emitindo, né? Então, quando o ensaio aqui de ponto de fulgor é feito assim, você aquece o material e você tem uma chama piloto. Quando der o flash ali, o americano chama de flash point, né? Essa, aí você mede a temperatura, essa é a temperatura de fulgor. Tá? Aí, você afastando a chama piloto, ele se apaga, o fogo se apaga. Um pouquinho acima, eu tenho esse ponto de combustão, temperatura de combustão, que é basicamente o mesmo princípio, só que quando você afasta a chama piloto, a chama se mantém, o fogo se mantém. Isso a gente chama de ponto de combustão. Ou fire point, aí, em inglês, né? Então, flash point é o ponto de fulgor, dá um flash, né? Aí em Florianópolis a gente diz que é um chabu, né? É um chabu, e ele se apaga, né? E o fire point já mantém, né? A chama, o ponto de combustão já mantém. E o ponto de ignição é quando você consegue iniciar o fogo sem uma chama piloto. A temperatura está tão alta que o fogo parece que é espontâneo ali. Não é espontâneo, mas é porque já tem uma quantidade de energia suficiente para eu não precisar de uma chama piloto. Tá? Então, essa é uma temperatura bem maior, né? Não sei se vocês já viram aí acontecer um incêndio na frigideira, a gente está fritando o ovo lá e parece que o fogo pulou para dentro da frigideira, né? É porque a gente deixou ali o óleo de soja chegar na temperatura de ignição. Então, tem que cuidar com isso, né? Para não ter a autoignição. E aqui, para ilustrar, tem algumas temperaturas aí de ponto de fulgor e ponto de ignição. Então, olha só, o álcool 70 aí, o álcool de cozinha, esse que a gente está usando aí para higienizar as mãos aí, para matar o vírus SARS-CoV-2 aí. Ó, o ponto de fulgor dele é 16 graus positivos. Tá? É claro que a gente está aqui a 30 graus, se você jogar um fósforo ali no álcool, ele já pega fogo, né? Mas para ele pegar fogo sem chama, eu teria que esquentar ele até 363 graus, para ele dar alta ignição, né? Então ele é perigoso se eu expor ele ao fogo, claro, ele é inflamável, né? Mas a gasolina é muito mais perigosa, né? A gasolina, o ponto de fulgor dela é 43 graus negativos. Então, ela pega fogo muito mais fácil aqui na temperatura ambiente, né? E se eu aquecer ela a 246 graus, ela autoinflama. O diesel e o querosene são mais seguros, é por isso que a gente usa o querosene na aviação, para conta de algum acidente ali com o avião não iniciar um incêndio, né? Então, eu preciso esquentar até 60 graus. Tá? Então, a temperatura ambiente aqui não é suficiente para eu conseguir aproximar um fósforo lá do querosene ou do diesel e conseguir atear fogo, né? Então, a temperatura ambiente aqui no nível do solo, né? Quando o avião está voando lá a 10 quilômetros de altura, é bem mais frio ainda lá, né? Então, como é que eu inicio esse fogo? Oi, pode perguntar. Seria só nessa querosene, no querosene, questão de vapor, assim, de calor ou de desempenho, que se usa no avião? Ou questão de segurança mesmo? Segurança e também desempenho, né? Mas em relação à gasolina, querosene é mais seguro, né? O que ocorre ali? Claro que para iniciar, né, a combustão eu preciso de um pré-aquecimento, aí você tem ali sistemas elétricos para isso, né? E esses aviões a turbina, diferente aí dos aviões de hélice, né? A turbina é uma hélice embutida, mas eu tenho uma queima ali que já produz um movimento rotatório e vai aspirar o ar, tem ali um compressor, né? Para poder sair na parte de trás, claro, o jato ali, a gente chama avião a jato, né? Então, ali a queima do querosene é também mais segura, né? Para os treinamentos práticos aqui, que eu faço aí com os técnicos de segurança, a gente usa sempre o óleo diesel, tá? Porque você tem que acender novamente ali, então...
E aí, como é que eu consigo acender o querosene? Eu faço uma bolinha de papel e acendo deixa essa bola de papel flutuando, porque se você jogar o fósforo ali no diesel, ele na temperatura ambiente, né? O fósforo apaga. Se você jogar num balde de gasolina, 30 centímetros de distância já pega fogo. Puf, o vapor da gasolina. Mas o diesel é mais seguro para essas aulas aí, para justamente não dar um acidente, né? Então, a primeira vez que eu acendo com uma bolinha de papel ali, aí ela vai aquecendo, até quando o treinamento é à noite, dá para ver assim o vaporzinho saindo, sai uma chama azulzinha assim, e o fogo sai andando por cima ali. Aí, claro, na segunda vez eu vou lá, apago o extintor e tal, aí cada aluno vai apagar, né? Mas na segunda vez o óleo já está quente, né? Aí eu consigo acender com fósforo. E tem uma técnica também Professor, de afastar todo mundo. Como é, Matheus? faz essa aula prática com a gente, professor. Pois é, eu queria fazer, mas como a gente está aí no tempo de Covid, aí não está dando, não dá certo ainda, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente vai ofertar aí uns cursos FIC, de prevenção de incêndio, aí vai ter essa prática, é bem bacana, sabe? A gente faz isso daí, faz com o hidrante também, outro dia, e a gente deve ofertar aí um curso de 20 horas aí sobre incêndio, né, com essas práticas aí. E aí os alunos ficam lá contando quantos fósforos eu vou desperdiçar. Dificilmente eu perco um fósforo, eu sou o campeão sul-americano de fósforo na lata, né? Então tem uma técnica, você riscar o fósforo e pá, acertar dentro da lata com a distância segura para ele pegar fogo, mas na primeira vez você tem que esquentar o óleo. Aí isso é mais seguro também, porque pode ter alguém afoito ali no começo do treinamento ali, queira ajudar o professor, né? E aí acaba se acidentando. Então, tem um cuidado sério aí, porque não pode ocorrer acidente em treinamento de segurança, né? Desmoraliza muito aí o professor, né? E, claro, também machuca alguém. Então, esse é o ponto de fulgor. Outra coisa importante sobre o combustível, gente, é a superfície específica, tá? Quanto maior for a área de contato do material com o ar, mais fácil queimar, tá? Então, esse conceito aí está meio enrolado aí, né? A superfície de contato do combustível com o comburente, né? O nosso principal comburente é o oxigênio, que tem no ar, mas existem outros comburentes, tá? A gente pode usar o cloro, o bromo, o óxido nitroso, esse que a gente vê aí nos filmes aí de Velozes e Furiosos, né? Aquele nitro, né? Mas, assim, quanto mais particulado tiver o meu combustível, mais fácil é de queimar, porque ele vai ter mais contato com a atmosfera. Então, olha só, isso aí é 1 quilo de madeira. Serrei uma bolacha de madeira aí, 1 quilo de madeira. Esse aqui é o mesmo quilo de madeira, só que em formato de maravalha, né, de serragem. Então, esse aqui queima mais fácil, porque eu tenho um contato da superfície, tem mais superfície de contato com o ar. Tá? Então, vai facilitar a reação química. Né? Imagine você pegar uma resma de papel, que tem 500 folhas de papel, e tentar acender ela com fósforo. Você vai sofrer para conseguir acender ali, porque a área de contato dela com o ar é pequena. Mas se você pegar essa resma que tem 500 folhas, claro, por isso se chama resma, né? E você fizer 500 bolinhas de papel, vai ficar uma montanha de bola de papel aqui. É muito mais fácil tocar fogo nisso, porque tem mais área de contato. Assim também com os líquidos, ó, isso aí é 1 litro de gasolina. Esse aqui é o mesmo litro de gasolina pulverizado, né? Então é mais fácil queimar aqui. E é por isso que nos motores a gente projeta, eu digo a gente porque eu sou engenheiro mecânico, então a gente mesmo projeta para... nunca projetei um motor, mas já estudei bastante isso, para que eu tenha um bico injetor ali, um sistema de injeção que pulverize para eu queimar bem, né? Eu não quero jogar a gasolina fora, eu quero transformar ela todinha em movimento no meu carro, né? E quando a queima não é completa, eu tenho muito desperdício. Diga, Matheus. Uma curiosidade, já que o senhor é engenheiro mecânico aí, os carros a diesel não tem ignição, né? Tipo vela, é só na compressão, né? Sim, o meu aqui, que é um Toyota Bandeirantes, ele é a diesel, né? Então, não tem vela, né? Só a compressão, tu tem ali uma bomba injetora que vai injetar, você também não tem carburador, né? E nem injeção eletrônica, e os mais modernos têm, mas os mais antigos você tem uma bomba injetora que vai já misturar o oxigênio com o diesel, e aí tem um bico injetor que pulveriza isso dentro da câmara do cilindro lá. E aí, quando o cilindro se comprime, explode. Não precisa de vela, né? Mas existem motores a diesel mais modernos aí que tem uma injeção eletrônica e tem uma vela também de aquecimento primário, tá? Principalmente aí nos países onde a gente tem mais frio,
Tem uma vela para aquecimento primário aí do diesel, para ser mais fácil esse processo, tá? Mas o tradicional, esse meu aqui, que é da tecnologia aí da Guerra da Coreia, aí de 1950, ainda é esses motores marítimos aí, a diesel, né? Ainda só na compressão, tá? E outra coisa aqui, já falamos do combustível, né? Tem vários combustíveis, os combustíveis também são projetados, né? Quem fala em diesel aí, você já deve ter ouvido falar do diesel S10, né? Que só tem 10% de enxofre. Então, ele é projetado para poluir menos, mas todos os combustíveis são projetados para queimar bem, né? A gente quer melhor rendimento, né? Para poder carregar menos peso no veículo e ter melhor rendimento térmico aí, de energia, né? Fala dos motores, né? A diesel para diminuir a poluição, né? E agora também, além de ter um bom rendimento, também diminuir a poluição, né? Só para vocês terem ideia, lá na França, no final do século XVIII, né? Antes de ter os automóveis aí, os automóveis começaram já no século XX, né? Até o século XIX, 1910 aí começou a ter automóveis mesmo com motor a combustão, né? Mas o principal problema de poluição lá em Paris era cocô de cavalo, porque todo mundo tinha que puxar uma carroça com o cavalo, né? No centro da cidade, chegou até a se fazer uma lei obrigando a botar uma bolsa embaixo da bunda do cavalo ali para coletar o cocô, né? E aí hoje a poluição, hoje o cocô não está mais no chão, né? Mas é o CO2 aí na atmosfera que pode nos intoxicar. E também agora a questão aí das mudanças climáticas, né, do efeito estufa aí, que um dos vilões aí é o CO2, né, da combustão, que não é de hoje, né, dos últimos 100 anos, principalmente aí, que a gente tem jogado na atmosfera, né? Então se tem alternativas aí, né, tem que se projetar alternativas para conter isso, né? E sobre o comburente, gente, o principal comburente que eu vou ter que misturar com combustível para ter o fogo ali, é o oxigênio. Onde tem um ser humano que consegue respirar, tem oxigênio suficiente para fazer fogo, tá? O fogo precisa de 11% de oxigênio. E, o ser humano precisa de 18% de oxigênio, tá? Então, a gente está desmaiando por falta de oxigênio, mas o fogo ainda está ativo, tá? Mas além do oxigênio, eu posso usar outros, né? Por exemplo, aí nos automóveis de competição aí, o nitro, né, o óxido nitroso, você injeta em determinado momento lá para dar mais potência na queima. Também o cloro, o bromo, no caso da pólvora aí, o comburente é o enxofre. Então não é só oxigênio. Mas, claro, na prevenção de incêndio de prédios tradicionais, o principal aqui é o oxigênio. Mas se for numa petroquímica aí, a gente já se preocupa com o cloro, principalmente aí o bromo também. Tá? O calor, gente, além do triângulo do fogo ali, de combustível. Então, combustível, comburente, já falamos dos dois, né? Vamos falar agora da energia, que é, nesse caso aí, a energia térmica, né? Então, a transmissão de calor pode se dar por três maneiras. Lá do triângulo do fogo, mas aqui, três maneiras, né? Se for chutar em alguma coisa aí no incêndio, chuta em três, que a maioria das coisas aqui é três, tá? Então, condução, convecção e radiação. Então, a condução é a transmissão de calor molécula a molécula. Então, você bota lá um garfo lá no fogo do fogão, daqui a pouco você vai sentir o fogo, a temperatura chegando no seu dedo, né? Por agitação molecular mesmo. Os sólidos são bons condutores de calor, principalmente os metais, né? E alguns metais são melhores do que outros. O cobre é um bom condutor de calor, também é um bom condutor de eletricidade, né? O ouro também é um bom condutor de calor. O alumínio é um bom condutor de calor também. Por isso que a gente usa o alumínio também por ser mais leve, né, e mais barato um pouco aí, para dissipador aí de componentes eletrônicos, né, aquelas aletas ali, e alguns blocos de motor também são de alumínio, e o bloco da moto aí, que tem aquelas aletas para você ventilar, refrigerar, né, a ar ali, o motor, e então são bons condutores. Então inicia um incêndio aqui, vai aquecer a laje ali, eu posso chegar na temperatura de ignição do apartamento que está em cima e propagar o incêndio, né, por condução. Outra maneira é pelo deslocamento de fluido, que é a convecção.
Tá? Então, o que seria isso? O gás aquecido, tanto o gás como o líquido, mas no caso do incêndio aqui, principalmente o gás, né, o ar, ele sobe, ele tem menor densidade, né? Então, a fumaça vai se propagar sempre para a vertical aí. Tá? Então, é por isso que a gente não foge para cima, a gente sempre tem que descer no incêndio. Não vou fugir para o último andar do prédio, que eu vou ficar encurralado pelo fogo. E é por isso também que a gente não pega elevador, né? Porque o poço do elevador é uma chaminé. E por esse motivo também, os grandes edifícios, a gente tem que ter uma escada enclausurada, porque senão a escada também vira uma chaminé. Então, a gente faz porta dupla nas escadas e faz uma ventilação natural para evitar que essa escada se transforme num propagador de fumaça e, consequentemente, do fogo também, porque a fumaça vai aquecer outros ambientes aí e pode matar as pessoas intoxicadas ou iniciar um incêndio secundário, né? A propagação do incêndio. E, finalmente, a irradiação, né? A irradiação é a propagação da radiação. A radiação é energia eletromagnética. Tá? A gente tem aí, por exemplo, a energia térmica, que é a radiação infravermelho. Tá? E tem, por exemplo, ultravioleta, que é a radiação fria, se queima no sol, não por temperatura, mas pela radiação ultravioleta. Inclusive, ela é invisível, né? E a irradiação é esse fenômeno da propagação dessa energia e ela não precisa de um meio material. É assim que chega aqui a luz o calor do sol, a luz do sol também e o ultravioleta solar. Aí assim posso propagar incêndio de um prédio para o outro por irradiação. E vamos agora, está na hora do nosso intervalo, gente. Vou fazer um intervalinho hoje mais curto, aí, 5 minutinhos, só para o professor ir até o banheiro aqui, esticar as pernas um pouquinho e já voltamos, tá? Parar aqui a gravação. Mais alguma dúvida aí? A gente volta às 9h35, por aí, tá? Deixa eu parar a gravação. Pode perguntar, quer falar? Não, show. Até